Olá, hoje nós vamos compartilhar a passagem que está lá em Mateus 4:35, quando Jesus convida os discípulos para ir para o outro lado. E o ensinamento aqui não é apenas algo geográfico de sair, daquele lugar, havia uma tempestade, mas é algo mais do que enfrentar a tempestade, é sair da vida, da teoria e ir para a prática. Jesus estava convidando os discípulos para tomar um passo para ir para o outro lado, para trazer a vida para as pessoas que estavam perdidas, para implantar o reino de Deus. E é interessante que diante das tempestades das nossas vidas, a gente pode ter três reações. Ou a gente pode ser pessimista, começar a reclamar, que a própria palavra no original é um ré, quer dizer, é trazer de volta, é clamar novamente, quer dizer, trazer mais desgraça para o momento, para a tempestade. Ou a gente simplesmente toma uma postura otimista, espera que a tempestade acalme. Mas há uma terceira postura que nós podemos ter, que é a do realista, é ajustar as velas. E nesse tempo que a gente está vivendo, a gente precisa discernir o tempo dessas coisas. A gente precisa ter uma atitude prática na vida. Muitas pessoas atribuem a Albert Einstein esse ditado, mas outros dizem que não foi, que a insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes. Eu estava caminhando no supermercado esta semana para fazer o jantar do Thanksgiving, muito celebrado aqui nos Estados Unidos. E eu estava procurando por requeijão, né? E é o mesmo supermercado, mas em uma região diferente, e as coisas estavam colocadas em filas diferentes no supermercado. E eu olhei apenas para o lado direito, que eu tinha o hábito de olhar no supermercado perto da minha casa, e eu não achei o requeijão. Eu fui para frente, voltei de novo. Na terceira vez, acho que o Espírito me comoveu e disse: olhe para o outro lado. E quando eu olhei, o requeijão estava do outro lado. E algo interessante que eu aprendi naquele dia, às vezes a gente está tão acostumado com uma coisa, a pôr as coisas do mesmo jeito, a ver do mesmo jeito, que a gente nem se indigna a orar para o outro lado. O Salmo 121 fala assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É preciso muitas vezes a gente olhar para cima, olhar para baixo, olhar para o lado esquerdo, para ver o que nós temos vivido, o que nós temos repetido muitas vezes sem resultados. Se fez muitas vezes, se agradou muitas vezes a gente está num relacionamento e a gente agrada e nunca é suficiente. Talvez a sua presença já não é mais suficiente, então nós devemos dar a nossa ausência. Eu tenho aprendido isso. Muitas pessoas você pode fazer o que for e elas não vão reconhecer o que você faz. E em si talvez a pessoa não seja má, né? Eu vi a ilustração esses dias do cacto. E eu achei muito interessante que um balão não se dá com o cacto. O balão é uma coisa, o cacto é outra. Eu acho lindo o cacto, mas o cacto não combina. Decorações com cacto fica a coisa mais linda, jardins com cacto, eu acho assim umas plantas muito bonitas, mas o balão não combina com o cacto. O cacto combina com outro cacto. Então a gente precisa entender que nós estamos batendo em coisas que não vão para frente. Quando Jesus diz vamos para o outro lado, vamos fazer algo diferente, vamos evangelizar outro povo, vamos sair dessa procrastinação ou dessa fixação em estar na área de conforto. Então muitas vezes nós somos um balão batendo no cacto. Então é preciso a gente discernir, não é no balão que eu vou caminhar, não é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer algo diferente. E quando eu disse olhar para o outro lado, é ter uma visão mais ampla da vida. E algo que eu aprendi, eu fiz um bazar aqui na minha casa esse mês para ajudar a comprar sapatos para criança lá em Moçambique. E o montante de dinheiro que nós mandamos é muito, porque $1 comparado com a moeda lá de Moçambique é muito alto. E eu trabalhei o sábado inteirinho sozinha, não conseguia ajuda naquele dia. E na metade do bazar eu já estava cansada, estava frio. E eu comecei a orar, falei: Senhor, não vendi nada. E o Senhor me deu uma direção. Ok, as pessoas não vieram, vá até elas. E eu comecei a colocar mais vezes no OfferUp, no Nextdoor, né, os sites de venda aqui dos Estados Unidos. E as pessoas começaram a aparecer. E hoje eu recebi o vídeo
da missionária lá, a Nicinha e o Carlos, as crianças, muitas delas indo pela primeira vez comprar um par de sapatos. E o meu Thanksgiving, o Dia de Ações de Graça, tão comemorado aqui, começou com esse pensamento. Eu olhei para os meus sapatos e eu devo ter uns 30 pares de sapato. Eu nunca vi um sapato de uma maneira tão diferente. Porque aquelas crianças só recebiam, a maioria delas, eles estão arrecadando dinheiro para comprar 500 pares de sapato para tudo quanto é criança pobre que tem em volta da cidade deles. E muitas delas nunca tiveram o prazer de elas próprias comprarem o seu par de sapato. E esse dinheiro arrecadado, eles levaram as crianças nas lojas, na loja lá para comprar. E mais de 2 semanas a missionária, porque eram muita criança e como é uma região muito pobre, eles não têm uma variedade de sapatos, às vezes o mesmo número é maior que o outro. Mas eu aprendi algo, a ver o outro lado, a olhar para o outro lado. Eu tenho tantos sapatos, eu tenho tantas roupas, eu tenho uma casa, eu tenho um teto. É preciso que a gente veja, se a gente quer prosperar, se a gente quer ir além, é preciso que a gente olhe para quem está atrás também. Você tem muito que agradecer. Eu gosto, para mim, um dos feriados que eu mais gosto é o de Ações de Graça, é o Thanksgiving. Porque no Natal é muito comércio, aquela coisa, eu vou ser sincera, eu não sou uma pessoa que digo que o Natal é o dia mais interessante. Eu gosto do Thanksgiving porque não há presentes envolvidos. Há uma gratidão à mesa, há uma gratidão a celebrar com os amigos, os familiares. Porque se nós chegamos até aqui, é porque Deus tem nos sustentado. E eu sou muito grata. Eu sou muito grata por ter podido contribuir com aquelas crianças, por ter podido trazer um par de sapato para aquelas crianças que não tinham o privilégio de ir a uma loja comprar. Então hoje, independente do que você está vivendo, olhe para o outro lado. Não seja pessimista, não reclame, mesmo que esteja difícil. Olhe para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Olhe para a frente, porque isso vai te impulsionar a melhorar. Que o Senhor nos dê sabedoria nesses dias para ver, para obedecer, dar um coração sensível a Ele, um coração grato, porque a gratidão traz bênção, a gratidão traz direção, a gratidão nos faz prosperar. Eu sou a Nalva Pires, se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, inscreva-se no meu canal.